Bom, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia, da UFRN. Essa aula é uma aula de exemplo sobre operações com transformações lineares. Então, a gente vai ver alguns exemplos de adição de transformações, multiplicação de transformação por escalar, certo? Explorando também aqueles espaços vetoriais que a gente está acostumado a lidar, né? Os ORN, polinômios, etc. Bem, então vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos considerar duas transformações aqui, dois operadores do R2, né? Então, o primeiro é F do R2 no R2 e o outro é G do R2 no R2, certo? Então, a gente pode dizer que eles são operadores, né? Ou seja, eles são transformações lineares que o domínio e o contradomínio são o mesmo, então essas transformações a gente chama de operadores também, tá? Então se eu falar operador, estou querendo dizer que o domínio e o contradomínio é o mesmo, ou seja, F e G são elementos do espaço vetorial das transformações que levam no R2, do R2 no R2. Ou eu posso só colocar assim, né? É o espaço vetorial das transformações lineares, dos operadores lineares do R2, né? Lembra que isso vai ser um espaço vetorial porque a gente tem a operação de adição entre esses elementos definida e a operação de multiplicação por escalar entre esses elementos definida. E as propriedades de homogeneidade e linear e aditividade continuam valendo, né? Então vamos exercitar isso aqui da seguinte forma. Bom, os operadores f e g eles vão ser dados pelo seguinte: f de x, y, né? X, y é x mais y, x menos y. Tá? E g de xy, nesse exemplo, é dado por 2y e menos x, certo? Então, eu quero o seguinte: calcule. Eu quero saber primeiro, né, o que é f mais g aplicado no vetor 1 menos 3. Né? Então, vamos lá. Por definição, tá? Por definição, f mais g calculado nesse ponto, nesse vetor, né? f mais g calculado no vetor 1, 3. Nota o seguinte, né? Esse f mais g aqui, esse cara aqui, é o nome dessa operação, né? Da mesma maneira que f é o nome desse operador aqui e g é o nome desse operador, f mais g é o nome desse operador. E a definição de f mais g é f mais g aplicado no vetor 1, 3 é igual ao valor, o valor disso, né? O vetor resultado disso, a imagem disso aqui, é f1, 3, 1 menos 3, né? Menos 3. E g também é 1 e menos 3. E mais g de 1 menos 3. Então agora eu preciso calcular essas transformações, né? Então isso aqui vai ser f de 1 menos 3 é 1 mais menos 3, né? Porque o x aqui é 1 e o y é menos 3. Então x mais y está aqui e x menos y, que é 1 menos 3. Esse cara aqui é o f. E o g, que vem para cá, vai ser mais, né? Aí 2y, y é menos 3, então 2 vezes menos 3 e menos x, que é menos 1, certo? Agora eu vou fazer essa operação. Eu vou ter aqui 1 mais menos 3 é 1 menos 3, que é menos 2. E 1 menos menos 3 é 1 mais 3, que é 4. Mais 2 vezes menos 3 é menos 6, menos 1. Né? E agora eu faço essa adição aqui entre esses dois vetores. Isso é menos 2 menos 6, dá menos 8. 4 menos 1, 3. Então, isso aqui é o valor, ou a imagem, né, da transformação f mais g quando aplicada em 1 e menos 3. Certo? Bom, eu posso perguntar também o seguinte: obtenha
f mais g. Né? Então eu quero uma expressão para essa transformação. Ou seja, eu não quero ter que calcular f de um vetor, g do outro, né, o g desse vetor, e somar o resultado depois. Eu quero uma fórmula fechada para ele. Né? Então, eu posso pensar o seguinte, em vez de calcular em 1 e menos 3, eu vou calcular para um xy qualquer. Né? Então, eu vou fazer assim, f mais g calculada num xy qualquer. Né? Isso vai ser f de xy mais g de xy. Né? Isso aí é pelo enunciado, x mais y, x menos y aqui, né? X mais y, x menos y aqui, mais o g de xy, que era 2y e menos x. Então fica 2y menos x. Aqui. Certo? Agora eu preciso efetuar essa soma para eu ter uma expressão fechada aqui. Não quero ficar somando dois vetores toda vez. Então fica x, aqui não tem x, né? Y mais 2y. Então mais 3y. E aqui x menos y menos x fica só menos y. Né? Agora vamos confirmar? Então isso aqui é f mais g de x, y, certo? Essa aqui é essa expressão. Ou seja, eu posso verificar, né? F mais g, quem que era o nosso vetor lá? 1 e menos 3, vai ser 1 mais, ou 3 vezes 1 menos 3, né? Porque o meu x é 1 e o y é menos 3. E aqui fica menos 1, né? Ou seja, 1 menos, isso é 3 vezes menos 3 dá menos 9, né? 1 menos 9 dá menos 8, menos 1. Opa. Menos y, né? Desculpa, aqui é menos 3. Então fica menos 8, 3, que é exatamente o que a gente tinha aqui antes. Né? Deu igual. Então, quer dizer, agora, se eu quiser saber o resultado dessa adição, basta usar essa expressão aqui. Né? Eu poderia chamar isso aqui de um certo h de xy? Poderia. Né? É uma nova transformação que o valor dela, que ela é dada pela f mais g. Né? Então, o nome dessa transformação é h, e ela é calculada, f mais g, e ela é calculada assim. Eu poderia batizar ela de h se eu quisesse. Tá? Então, essa é a expressão geral. Quando eu quero obter uma expressão para uma transformação, eu quero isso. Eu quero, dado o xy, só quero espetar o x e o y aqui. Só quero espetar os componentes do meu vetor aqui. Certo? Bom, vamos para a segunda parte. Calcule. Estou interessado em 5f no vetor menos 1, 1. Certo? Então, agora, em vez de eu fazer a soma, né, eu estou multiplicando essa minha transformação por um escalar. Então, o que eu tenho que fazer agora é calcular 5f no vetor menos 1, 1. Né? Isso, por definição, é 5 vezes f de menos 1 e 1. Né? Isso é 5 vezes... Bom, quem que é o nosso cara? É x mais y, x menos y. Né? Então, x mais y fica menos 1 mais 1 e menos 1 mais... Opa, menos 1 menos 1. Né? Isso é 5 vezes 0 menos 2. Ou seja, 5f calculado em menos 1, 1, vai ser 0 e menos 10, porque eu multipliquei o 5 aqui. Certo? Então, eu aplico a definição. Né? E aí você vê que pela definição, olha só, eu fazer primeiro calcular o valor da transformação e depois multiplicar por 5 é a mesma coisa do que eu multiplicar a transformação por 5 e depois calcular o valor. Né? Então, isso que é a homogeneidade. Né? E aqui é a mesma coisa, olha, eu somar a transformação, ó, somei a transformação e depois eu calculei o valor, né? Somei a transformação e depois eu calculei o valor, deu isso. E aqui é primeiro eu calculei o valor de cada uma das transformações e depois somei o resultado, tá vendo? Deu a mesma coisa? Isso é linearidade. Né? Então, para fechar de vez a nossa homogeneidade aqui, vamos fazer isso. Né? Obtenha uma expressão
para 5f de xy. Né? Então, o que a gente vai fazer é pegar nosso 5f de xy, né? Isso é 5 vezes f de xy, né? Então, agora esse parênteses aqui tá... primeiro eu faço f de xy, depois eu multiplico o resultado por 5. Meu f de xy é x mais y, x menos y, né? É isso? Nessa ordem? X mais y, x menos y. Isso aí. Então, e agora eu faço esse 5, distribuo esse 5 aqui para dentro. Então, eu chego à conclusão que 5f de xy é 5x mais 5y, 5x menos 5y. Certo? Agora vamos fazer o teste aqui, né? Então, logo, 5f de menos 1, 1, vai ser 5 vezes menos 1, mais 5 vezes 1, e 5 vezes menos 1, menos 5 vezes 1. Né? E daqui a gente vê que esses caras cancelam. Então, isso aqui dá 0. E aqui fica menos 5, menos 5, menos 10. Né? Funcionou. Mesma coisa. Certo? Então, tanto faz eu primeiro aplicar a transformação no vetor e depois multiplicar pelo escalar, ou eu multiplicar a transformação pelo escalar e aplicar essa transformação nova no mesmo vetor. Né? Então, isso mostra que a operação, essas transformações são lineares. Né? Então, quer dizer, não é só que a transformação é linear, mas eu posso considerar cada transformação linear como um vetor num espaço vetorial, que eu estou chamando de L de R2, né? É um conjunto, eu estou pegando o conjunto de todas as transformações que levam vetores do R2 no R2. Eu posso fazer isso aqui com todas elas, né? Definir a soma desse jeito e definir a multiplicação por escalar desse jeito, e a gente vai ver que isso obedece às propriedades de... obedece os axiomas de espaço vetorial, né? E aí, então, esse cara é um espaço vetorial. Né? Assim, o espaço vetorial, olha só, os meus vetores, eu tenho esse R2 aqui, eu estou fazendo essas transformações e tal. Agora eu esqueço do R2 e falo, olha, eu vou pegar todas as transformações lineares, todos os operadores lineares que agem sobre o R2, que transformam um vetor do R2 em outro. Né? Então eu pego as operações. Cada uma delas é um vetor nesse novo espaço vetorial das transformações lineares do R2, né? Nesses operadores do R2. E a soma de duas transformações lineares é uma transformação linear, e a multiplicação de uma transformação linear por um escalar continua sendo uma transformação linear. Né? Tem que demonstrar isso aí caso a caso, mas não é muito difícil pela própria definição da coisa aqui. Né? Olha só, eu só estou pegando uma transformação e multiplicando por escalar. Isso aqui é um vetor. Né? F de menos 1, 1 é um vetor. Eu estou multiplicando esse vetor por um escalar, ele vai dar um vetor multiplicado por escalar. Né? Vai dar um vetor. Então, o vetor do R2, né? Então, perceba que a gente está indo camadas a camadas, assim, a gente está indo cada vez mais profundo, né? Nessa história. Eu tenho espaços vetoriais nos vetores, são coisas que mexem com vetores, e você vê que a gente pode tornar a coisa bem abstrata. Né? Bom, vou fazer mais um exemplo agora. Fazer mais um exemplo agora, considerando o espaço vetorial dos polinômios. Né? Então, vamos fazer a transformação S de R3 no P2R. Então, polinômio de grau menor ou igual a 2. E a transformação T. Agora, esses não são operadores, são transformações porque o domínio contra domínio são diferentes. Né? Então, ele vai transformar uma trinca de números reais do R3 em um polinômio de grau 2 ou menor. Certo? Então, tem essas duas transformações. Então, eu posso dizer que S e T são elementos do espaço vetorial L de R3, P2. Certo? Isso é um espaço vetorial.
de todas as transformações que levam do R3 no P2. Eles são dois vetores desse outro espaço vetorial. Né? E aí eles são dados pelo seguinte, olha, S de XYZ é x mais y mais, tem que ser um polinômio, x menos y t mais z t quadrado, certo? Polinômio de grau menor ou igual a 2. Então, a regra que eu tenho é essa. Nota que os meus coeficientes do polinômio são esses caras aqui, tá? E o t quadrado são os termos aí as potências da minha variável, do meu polinômio. Né? E o meu t de x, y, z é simplesmente x mais yt mais zt quadrado, certo? Bom, agora eu estou interessado em fazer o seguinte. Calcule. Eu quero o resultado da adição de S mais T aplicada no vetor 1, menos 2, 5. Certo? Então, o que eu preciso fazer de novo, né? O fato de eu estar trabalhando com domínios e contradomínios diferentes, né? Não vai mudar muito a operação que eu vou fazer. Por definição, a adição S mais T de 1, menos 2 e 5 é a mesma coisa que eu calcular S de 1, menos 2 e 5 e somar com o resultado de T aplicado em 1, menos 2 e 5. A diferença é que agora essa adição aqui, ó, essa adição aqui é uma adição de vetores do contradomínio dessas transformações, né? Então, são vetores que são polinômios, né? Porque essas transformações pegam vetores do R3 e transformam em polinômios. Então, depois que eu aplicar minha transformação em cada um desses caras, eu vou ter um polinômio em cada lado aqui. E essa soma é a regra de como somar polinômios. Então, esse sinal de mais aqui é diferente desse sinal de mais aqui, né? Esse sinal de mais eu estou somando transformações. Nesse sinal de mais eu estou somando polinômios, certo? Então, vamos executar essa conta aqui, efetuar essa conta. Isso aqui é S de 1 menos 2, 5, x mais y. Então, x é 1, y é menos 2. Então, fica 1 menos 2 mais. Aí, x menos y, então fica 1 menos 2 vezes t mais z, que é 5. 5t quadrado. Certo? Esse é o nosso primeiro polinômio. Então, nota ó, que esse cara é um polinômio. Então, eu escrevi isso aqui como um polinômio, não tem vírgula aqui dentro, né? Só estou colocando esses parênteses aqui para a gente não se atrapalhar quem é quem, né? E agora, t de 1 menos 2, 5 é 1 menos 2t mais 5t quadrado. Então, fica 1 menos 2t mais 5t quadrado. E agora eu vou fazer a soma aqui usando a regra de polinômio. Como é que eu somo polinômio? Eu somo os coeficientes de mesma potência, né? Então, vou ter 1 menos 2 é menos 1, mais 1 fica 0. Mais 1 menos menos 2 é 3, menos 2 fica 1t. E 5t quadrado mais 5t quadrado dá mais 10t quadrado. Ou seja, S mais T, S mais T aplicado em 1, menos 2 e 5 é T mais 10t quadrado. Certo? Vamos guardar esse cara aqui. Esse aqui é o resultado, porque a imagem desse cara, né? Quando eu calculo, quando eu quero a transformação aplicada num vetor, a resposta é um vetor, certo? Um vetor do contradomínio desses caras. Quem que é o contradomínio desses caras? É um polinômio, né? Então, a resposta disso aqui tem que ser um polinômio. Tá? Obtive um polinômio, beleza. Agora, então eu quero uma expressão geral, né? Quero uma expressão. Quero uma expressão geral. Para S mais T.
né? Então agora o que eu vou fazer é aplicar S mais T em um vetor XYZ arbitrário. Então isso aqui vai ser S mais T aplicado em XYZ. Isso é S aplicado em XYZ mais T aplicado em XYZ. Né? Pelo nosso enunciado lá, esse S de XYZ era X mais Y mais X menos Y vezes T mais Z T quadrado. Certo? E o T de XYZ ficou X mais YT mais ZT quadrado. Certo? Agora, vamos usar as regras de adição aqui. Então, fica X mais Y mais X. Então, fica 2X mais Y mais X menos Y mais Y. Então, fica mais X vezes T mais 2 vezes ZT quadrado. Certo? Então, esse cara aqui é a expressão de S mais T para um XYZ qualquer. Né? E aí, verificando, se eu tentar usar essa mesma expressão aqui, S mais T, só que agora aplicada nesse vetor aqui, 1 menos 2, 5, fica 1 menos 2 e 5. Né? E aí, aplicando aqui na fórmula, vai ficar 2 vezes 1 mais menos 2 mais x é 1. Então fica 1 vez t mais 2 vezes z, que é 5, t quadrado. Ou seja, aqui cancela de novo, né? Esse cara aqui cancela com esse. E aí eu tenho, então, que eu tenho t mais 10t quadrado. E funcionou, né? Esse cara aqui tá certinho. Né? Então você pode ver que tanto faz eu primeiro calcular a transformação, depois efetuar a soma, quanto eu primeiro somar as transformações e depois calcular a transformação nova. Né? Tá na mesma. Analogamente, eu posso estar interessado num múltiplo. Né? Então eu quero, por exemplo, calcule 3S aplicado em 1, 0, menos 1. Certo? E o nome da transformação é 3S. Ou seja, é o resultado de eu multiplicar essa transformação por 3. Né? Então, para efetuar isso, eu vou ter que fazer 3S de 1, 0 e menos 1. Né? Isso é 3 vezes S aplicado em 1, 0, menos 1. Né? Ou seja, isso é 3 vezes S aplicado em x mais y. Né? Então, 1 mais 0 mais 1 menos 0 vezes t menos 1 vez t quadrado. Né? Passando esse 3 aqui para dentro, né? 1 mais 0 dá 1, então fica 3 mais 3t menos t quadrado. Certo? Pedi um resultado de uma transformação, né? A imagem da transformação de um vetor, obtive a imagem desse vetor por essa transformação, que é um vetor no contradomínio. Né? Então, é um polinômio. Beleza. Então, agora eu quero uma expressão para 3S. Então, vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar o 3S num vetor x, y, z qualquer. Né? Isso vai ser 3 vezes S de x, y, z, que é 3 vezes x, vou colocar um colchetinho aqui, x mais y mais x menos y vezes t mais z t quadrado. Né? E agora eu distribuo esse 3 lá para dentro. Isso aqui vai ficar 3x mais 3y mais 3x menos 3y t mais 3z t quadrado. Esse cara é o 3S de x, y, z. Certo?
E agora só para tirar teima, né? Usando essa definição aqui, quem que é 3s de 1, 0 e menos 1? Tem que dar a mesma coisa, né? Então, tem que ser 3 vezes 1 mais 3 vezes 0 mais 3 vezes 1 menos 3 vezes 0, t, mais 3 vezes menos 1, t quadrado. Opa. Faltou aqui eu distribuir o 3, né? Achei um erro. 3 aqui. Esse 3 não tinha entrado. Aqui, né? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1 fica 3, mais 3 menos 0, 3t, menos 3t quadrado. E agora deu igual, porque eu corrigi, né? Então, deu igual aqui, certo? Então, funcionou, certo? Então, você percebe que fazer essa operação é essencialmente aplicar a definição da transformação, de adição de transformação e de multiplicação de transformação por escalar. A graça é que fazendo isso, a gente consegue olhar para as próprias transformações lineares como vetores, né? E aí depois a gente vai ver que esse espaço dessas transformações, na próxima aula, a gente vê que esse espaço dessas transformações, na verdade, é homeomórfico, ou isomórfico, na verdade, né, ao espaço das matrizes. E a gente consegue calcular a dimensão dessa transformação, né, desse espaço vetorial. A dimensão desse espaço vetorial vai ser a dimensão da origem vezes a dimensão do domínio vezes a dimensão do contradomínio, né? Mas isso aí a gente vê com calma depois, certo? Tem nas videoaulas lá, eu vou postar material para isso, ok? Então, essa é a parte de adição de operações e multiplicação de transformações por escalar, né? Nota o seguinte, se eu estivesse fazendo uma transformação de, por exemplo, f que leva de P2 para P2, por exemplo, né? Aí eu teria que calcular e G, né? Um G que leva de P2 no P2, o meu domínio e o meu contradomínio são vetores. Então, eu vou ter objetos desse tipo aqui, ó, F mais G, aplicados em A mais BT mais CT quadrado, né? Isso vai dar alguma coisa aqui, X mais YT mais ZT quadrado, tá? Então, nota que aqui vai aparecer um vetor, porque aqui vai aparecer um polinômio, né? O vetor vai ser um polinômio, porque eu tenho isso aqui, tá? Então, cuidado com esse detalhe, né? Quando a gente fala vetor, eu estou olhando o vetor desse espaço vetorial que me interessa, né? Então, aqui vai a origem, ou o domínio, e aqui vai o contradomínio. Então, atenção na natureza desses vetores, ok? Então, próximo passo é a parte de composição de transformações, né? Que é outra operação que falta a gente fazer com as transformações, que a gente sabe fazer em cálculo, por exemplo, composição de funções, né? Aqui a gente vai saber fazer composição de transformações lineares também, certo? Vai ter as suas condições, eu vou ter que olhar o domínio e o contradomínio de cada uma delas para saber se eu vou gerar objetos que são tratáveis, né, pelas outras transformações, mas a gente vê isso no próximo vídeo dessa mesma aula, certo? Então, até lá, gente.